Não só o texto de Miriam, como também de Davi, são usados para defender dança na igreja, né? Mas é interessante que no Antigo Testamento havia de fato essas manifestações de louvor, de alegria por causa de dança. Uma guerra vencida, uma vitória alcançada era manifesto com dança, mas nunca dentro do templo, né? Nunca dentro do templo. No templo a ordem era: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Então, hoje isso não faz mais sentido, porque hoje o templo são os crentes, né? Não queremos mais num templo geograficamente localizado. Mas naquela época havia essa distinção. Ninguém dançava dentro do templo. Havia manifestações de alegria, assim como hoje, quando o Brasil ganha uma Copa, as pessoas saem pulando. Havia festas religiosas em Israel em que as pessoas dançavam e se alegravam dessa forma, mas nunca dentro do templo, tá? Eu poderia voltar à questão do nosso irmãozinho de Mateus? Claro, fica à vontade. É interessante como nós vemos a cultura, às vezes, invadindo a igreja. Porque a palavra do nosso irmão foi que se nós não tivermos uma dança, alguma coisa para atrair os jovens, então a pessoa não vai querer ir para a igreja. A nossa visão bíblica é que igreja não foi feita para agradar ninguém. Quando Jesus Cristo chama seus discípulos, ele diz: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E ele estava querendo dizer: eu estou com uma cruz aqui indo para a morte, vocês peguem a sua cruz e vão morrer comigo também. Então, entre esse aspecto da cultura de que as pessoas querem ser agradadas. Se não tiver algo que me agrade na igreja, não serve para mim. Quando deveria ser o contrário. Nós vamos para a igreja não para receber de Deus, mas para dar para Deus aquilo que Ele requer de nós, né? Para tomar a cruz, segui-lo e para agradá-lo. Há crentes que chegam ao absurdo de sair do culto e dizer: hoje o culto eu não gostei. Ou então: puxa, eu gostei muito do culto hoje. Quando quem tem que gostar do culto ou não é Deus, né? No sacrifício, no primeiro registro de culto do Antigo Testamento, Abel e Caim, Deus rejeitou o culto de Caim, porque ele não fez conforme era prescrito que fosse feito. Então Deus se agrada ou não se agrada do culto. Essa história de que eu posso cultuar da forma que eu quiser, do jeito que eu quiser, que Deus vai aceitar, isso não tem base bíblica. E a igreja não foi feita para agradar homens, para criar estratégias para trazer as pessoas. Se eu estiver me delongando, me corte. Mas Jesus Cristo, ele de fato, ele salvou prostitutas. Mas ele nunca se vestiu como uma prostituta e nem criou ambiente de prostituição para atrair as prostitutas. Jesus Cristo curou leprosos, mas ele nunca se vestiu de leproso e nem criou ambiente de leprosário para atrair leprosos. Então, nós temos que distinguir isso, porque senão não há diferença. Se eu não me apresento diferente às pessoas que eu estou buscando, qual é a diferença do Evangelho? Então eu trago pessoas do mundo, como Cristo fez, para uma nova realidade, para uma vida diferente. Isso é conversão, é mudar roupa, mudar palavreado, mudar costumes. Conversão é mudar a rota de modo radical. E o que a gente vê em algumas igrejas é que a pessoa pode vir do jeito que quiser vir, continuar do jeito que estava e não há nenhuma mudança. Então, isso não é Evangelho.